Se você tem medo de investir, eu quero começar te dizendo uma coisa muito importante. Esse medo é normal. Muita gente acha que investir é coisa para quem entende muito de mercado, acompanha gráfico o dia inteiro e aceita correr grandes riscos. Mas a verdade não é essa. Na maioria das vezes, a pessoa não começa a investir porque carrega 3 medos. O medo de perder o dinheiro, o medo de escolher errado e o medo de mexer naquilo que levou tanto esforço para conquistar. E eu entendo isso, porque quando a pessoa sua para ganhar o seu dinheiro, ela não quer brincar com ele. Ela quer segurança, quer clareza, ela quer dar um passo com confiança. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Neste vídeo, eu vou te mostrar 4 investimentos seguros para iniciantes, de um jeito simples, direto e sem complicação. Não é um vídeo para prometer riqueza rápida. Não é um vídeo para te empurrar risco disfarçado de oportunidade. É um vídeo para te ajudar a começar do jeito certo. Porque antes de pensar em ganhar muito, você precisa aprender a não fazer besteira com o seu dinheiro. E quem está começando bem, normalmente começa com base, com prudência e com direção. Então, se você quer sair da poupança ou se quer começar a investir sem medo de perder tudo, fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar 4 opções que fazem sentido para quem está começando. Antes de falar dos 4 investimentos, deixa eu alinhar uma coisa com você. Quando eu digo seguro, eu não estou dizendo sem risco nenhum. Todo investimento tem algum tipo de risco, mas para quem está começando, normalmente o que a pessoa procura é uma combinação de 3 coisas. Primeiro, baixo risco de grandes perdas. Segundo, mais previsibilidade. E terceiro, mais simplicidade para entender e acompanhar. Ou seja, a pessoa quer investir sem sentir que está pulando no escuro. E aqui está um erro comum. Tem gente que começa querendo o investimento perfeito, o mais rentável, o mais inteligente, o mais sofisticado. Mas para o iniciante, o mais importante nem sempre é começar pelo mais sofisticado. O mais importante é começar pelo que ele consegue entender. Porque investimento bom não é só aquele que rende, é aquele que você consegue manter com tranquilidade. Então guarda isso. O melhor investimento para o iniciante não é o que parece mais emocionante, é o que ajuda ele a começar com segurança e constância. Agora sim, vamos aos 4 investimentos. Se eu tivesse que citar um investimento que quase sempre aparece como porta de entrada para iniciantes, eu começaria pelo Tesouro Selic. O próprio Tesouro Direto apresenta o Tesouro Selic como um título ideal para quem está começando, com foco em segurança, liquidez e rendimento acima da poupança. Além disso, o Tesouro Nacional informa que há liquidez diária e que o Tesouro Selic costuma ser indicado para objetivos que precisam de acesso ao dinheiro, como reserva de emergência. Traduzindo isso para a vida real, o Tesouro Selic é um investimento muito usado para quem quer começar com mais tranquilidade. Por quê? Porque ele acompanha a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Na prática, isso significa que ele costuma funcionar bem para quem quer guardar dinheiro com segurança, sair da poupança ou montar uma reserva de emergência. E aqui tem uma coisa que eu gosto de deixar muito clara. O Tesouro Selic não é aquele investimento para deixar você rico rapidamente. Ele é um investimento de base, de estabilidade, de começo inteligente. É o tipo de investimento que ajuda a pessoa a dar o primeiro passo sem precisar inventar moda. Outro ponto importante, muita gente gosta dele porque consegue resgatar com relativa facilidade, já que o Tesouro Nacional garante liquidez diária. E hoje, para valores de até 10 mil por CPF em Tesouro Selic, não há cobrança de taxa de custódia da B3. Acima disso, a cobrança incide apenas sobre o excedente. Mas eu também preciso te falar um cuidado. Mesmo sendo um investimento muito seguro, ele não deve ser tratado como mágica. Você precisa entender seu objetivo. Se o seu objetivo é ter uma reserva, guardar o dinheiro de curto prazo ou começar a investir com simplicidade, ele faz muito sentido. Então, para resumir, Tesouro Selic é uma excelente porta de entrada para iniciantes porque une segurança, liquidez e simplicidade. Se você nunca investiu na vida, ele é um dos nomes mais importantes para conhecer. O segundo investimento é o CDB, o Certificado de Depósito Bancário. De forma simples, quando você investe em um CDB, você está emprestando dinheiro para a instituição financeira e ela te devolve esse valor com rentabilidade ao longo do tempo. E por que o CDB costuma ser muito citado para iniciantes? Porque ele é relativamente simples de entender e bastante presente nas plataformas, e em muitos casos pode render mais do que a poupança.
Além disso, CDBs emitidos por instituições associadas contam com a cobertura do FGC, que garante até 250 mil por CPF ou CNPJ por instituição ou conglomerado prudencial, com teto global de 1 milhão a cada 4 anos em casos de quebra de mais de uma instituição. Agora, aqui eu quero te trazer um olhar do sábio e não do empolgado. O erro de muita gente é ouvir "tem FGC" e achar que isso sozinho resolve tudo. Não resolve. A própria BT já destacou que a cobertura do FGC não deveria ser o único fator para escolher um investimento. Então, quando você for olhar para um CDB, observe qual é a instituição, qual é o prazo, qual é a liquidez, qual é a rentabilidade e se esse dinheiro pode ou não ficar parado por aquele período. Porque existem CDBs com liquidez diária que podem ser úteis para uma parte mais conservadora da carteira e existem CDBs sem liquidez diária em que você precisa esperar o vencimento ou aceitar restrições para resgatar. Na prática, o CDB costuma ser interessante para o iniciante porque oferece uma sensação maior de objetividade. Você olha prazo, rendimento, instituição e decide. Então, o resumo aqui é: CDB pode ser uma boa opção para iniciantes, especialmente quando a pessoa quer simplicidade, previsibilidade e uma alternativa conservadora à poupança. Mas escolha com critério, não pelo nome bonito, não pela taxa chamativa, e não só porque alguém disse que é garantido. O terceiro investimento são os fundos de renda fixa. Esse é um ponto importante porque muita gente quer investir, mas não quer ficar escolhendo título por título. E aí entra a praticidade dos fundos. A CVM explica que nos fundos de investimento, o investidor tem acesso a informações públicas como regulamento, lâmina, valor da cota, patrimônio e composição da carteira. E um ponto essencial é este: fundos não têm garantia do FGC e é preciso olhar com atenção custos e características do produto. Traduzindo, um fundo de renda fixa pega o dinheiro de vários investidores e aplica em ativo de renda fixa, seguindo uma estratégia definida. Por que isso pode ser interessante para um iniciante? Porque ele traz praticidade. Em vez de a pessoa montar tudo sozinha, ele entra em uma estrutura já organizada. Mas aqui mora um cuidado enorme. Nem todo fundo de renda fixa é automaticamente bom só porque tem renda fixa no nome. Você precisa olhar pelo menos 3 coisas. Primeiro, a taxa de administração. Segundo, a liquidez. E terceiro, o tipo de estratégia do fundo. A B3 chama atenção para o efeito da taxa de administração sobre o retorno e também destaca que o investidor deve observar prazo de cotização e liquidação. Em matérias recentes, a plataforma aponta que taxas mais altas podem correr rentabilidade, especialmente em produtos conservadores. Então, para o iniciante, eu diria assim: fundo de renda fixa pode ser bom quando você quer praticidade, mas precisa comparar com o Tesouro Selic, com o CDB, comparar o custo, comparar a facilidade de resgate. Porque às vezes a pessoa entra em um fundo achando que está simplificando, mas na prática está pagando caro por algo que poderia fazer de um jeito mais eficiente. Então o resumo é: fundos de renda fixa podem fazer sentido para iniciantes que valorizam praticidade, desde que escolham com atenção e entendam que o fundo não é sinônimo automático de segurança total. O quarto grupo são as LCIs e LCAs. Esses investimentos costumam chamar a atenção porque historicamente ficaram conhecidos por serem títulos de renda fixa emitidos por bancos com cobertura do FGC e por muito tempo com forte apelo de isenção de imposto de renda para a pessoa física. A cobertura do FGC para esses títulos segue a mesma lógica de até 250 mil por CPF por instituição, dentro do teto global. Só que aqui eu preciso fazer uma observação importante, porque isso mudou de debate recentemente. Houve discussões e mudanças regulatórias recentes sobre a tributação de novas emissões, e a cobertura jornalística especializada mostra que o tratamento tributário passou por alterações e propostas recentes. Então você precisa sempre conferir a regra vigente no momento da aplicação antes de investir. Em 2025 e 2026, esses temas parecem com destaque justamente porque o cenário deixou de ser tão simples quanto antes. Então, em vez de vender para você uma ideia simplista de LC e LCA, que são sempre isentas e sempre melhores, o correto hoje é dizer: elas podem ser boas opções, mas precisam ser analisadas com a regra atual e com o prazo do produto. Outro ponto muito importante: LCI e LCA costumam ter carência e restrições de liquidez. A B3 destacou que após mudanças de regra, LCAs passaram a exigir prazo mínimo maior para a liquidez diária, e LCIs também tiveram ampliação do prazo.
Ou seja, esse não é necessariamente o investimento ideal para aquele dinheiro que você pode precisar amanhã, mas pode fazer sentido para quem já tem uma reserva montada, pode deixar o dinheiro parado por mais tempo e quer avaliar uma alternativa conservadora de renda fixa bancária. Então, o resumo aqui é: LCI e LCA podem ser boas para iniciante conservador, mas não deve ser escolhida só pelo nome ou pela fama. É preciso olhar prazo, liquidez, instituição e regra tributária vigente. Então, deixa eu resumir para você. Se você quer uma porta de entrada muito conhecida para começar, com segurança e liquidez, Tesouro Selic merece sua atenção. Se você quer uma alternativa bancária simples e gosta de comparar prazo e rendimento, CDB pode fazer bastante sentido, desde que você observe instituição, liquidez e cobertura do FGC. Se você valoriza praticidade e quer uma estrutura pronta, fundos de renda fixa podem ser uma opção, mas exigem atenção com taxa e liquidez. E se você pode deixar o dinheiro parado por mais tempo e quer avaliar títulos conservadores, LCI e LCA entram no radar, sempre olhando regra atual, prazo e liquidez. Eu quero fechar dizendo o seguinte: começar a investir não é sobre ser ousado, é sobre ser consciente. Quem começa com prudência não está andando devagar demais, está construindo base. E base bem construída vale mais do que pressa. Se esse vídeo te ajudou, comenta aqui embaixo: quero começar a investir com segurança. E me conta também qual desses 4 investimentos você quer que eu explique primeiro em um próximo vídeo. Se inscreva no meu canal e compartilhe esse conteúdo com alguém que quer investir, mas ainda tem medo de começar. Curte e toca no sininho, você vai me ajudar muito!